Shalom, Haverim, Beruchim, Rabaim. Bem-vindo, meus amigos, meus irmãos, a mais um estudo bíblico do nosso site acruzebraica.com.br. E nesse estudo bíblico, nós vamos falar sobre o texto de Lucas, no capítulo 19, no versículo 1 ao versículo 10, que trata da passagem de Zaqueu, o publicano. Nesta aula, meus queridos, nós vamos conhecer quem eram os publicanos. Vamos estudar o nome de Zaqueu em hebraico e vamos ver a ligação desse nome com o tema da pureza e da impureza. Nós vamos também entender por que Zaqueu estava na cidade de Jericó. E nós vamos ver a atividade comercial em Jericó. Nós vamos fazer também uma pequena análise do texto em hebraico e vamos ver o que a gramática do hebraico pode acrescentar para o nosso entendimento dessa passagem. Então, meus queridos, eu gostaria de começar lendo a passagem que conta a história de Jesus e Zaqueu. Então você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 19 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa história de Zaqueu, ela se passa na cidade de Jericó, quando Jesus fazia o caminho da Galileia para Jerusalém. Jesus estava indo celebrar a Páscoa. Foi a última Páscoa de Jesus. Então, meus queridos, nós já falamos no vídeo anterior sobre a cidade de Jericó, sobre as rotas que ligam a Galileia a Jerusalém. Então, se você ainda não viu o vídeo que é sobre o cego Bartimeu, nós abordamos ali a geografia de Jericó com mais detalhes e nós falamos sobre essas rotas, tá? Nós vemos também os caminhos, o nome dos caminhos que ligavam a Galileia à Judéia. Nós falamos sobre o caminho dos reis, a rota pela Pérea, o caminho do mar, o caminho pelas montanhas de Samaria. Nós abordamos também a região do deserto da Judéia, onde está inserida a cidade de Jericó. Nós mostramos as características físicas da cidade de Jericó, as suas fontes de águas. Falamos da importância de Jericó como uma rota que cruzava ali pelo Rio Jordão e que ligava o Oriente ao Ocidente e o Norte ao Sul de Israel também. Nós falamos sobre a região da Pérea, falamos de algumas cidades de localização, como a cidade de Qumran, a cidade de Jerusalém, o Mar Morto, o Fosso do Jordão. Nós abordamos e explicamos como é a geografia típica da terra de Israel,
com as suas montanhas e seus vales. Falamos sobre o Planalto da Transjordânia também e sobre as construções que os reis de Israel faziam em Jericó para fugir do inverno rigoroso das montanhas centrais, aonde está a cidade de Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre Zaqueu, o publicano. Aqui nós temos uma imagem típica, né, que retrata esse episódio, quando Zaqueu subiu em uma árvore para ver quem era Jesus. Ele subiu no sicômoro. Então, quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram conhecidos como os coletores de impostos. O que eles faziam? Eles se aliavam a Roma, ao exército romano, ao governo romano, e eles pagavam, já adiantado ao Império Romano, uma boa quantidade de dinheiro. Eles compravam do governo romano o direito de cobrar os impostos dos cidadãos judeus que viviam ali na terra de Israel na época do Segundo Templo, na época de Jesus. Então, meus queridos, eles eram homens judeus que eram da mesma nação de Jesus, porém eles traíam os seus compatriotas e eles passavam a cobrar impostos dos seus irmãos de nação. E eles não faziam isso de forma honesta. Geralmente, eles cobravam mais impostos do que deveriam. Então, eles enriqueciam muito. Eles ficavam muito ricos praticando este tipo de extorsão. Além do mais, Israel naquela época estava sob o domínio dos romanos. Então o exército romano ocupava a terra de Israel naquele momento. E os publicanos também forneciam, insumos, forneciam materiais para este exército inimigo. Eles forneciam suprimentos para os soldados romanos, o que fazia com que os seus compatriotas, os outros judeus, os odiassem. Eles eram odiados porque os publicanos ajudavam os inimigos de Israel. Enquanto que o povo gostaria de se ver livre do jugo romano, porque os impostos eram altíssimos, a população estava passando por um estado de miséria naquela época. Era muito pesado os impostos que os publicanos cobravam em nome dos romanos, e a população ela não progredia. A população naquela época estava muito empobrecida por causa desses impostos, que se não fossem pagos, a pessoa poderia perder a sua liberdade, poderia ser vendida como escravo e até mesmo ser preso, condenado e preso pelos romanos. Então, meus queridos, os publicanos também, eles gerenciavam as grandes construções para os reis e para os romanos também. Veja que o rei Herodes, que era um aliado de Roma, um rei que foi posto para reinar ali na Judéia pelos romanos, ele construiu diversas construções faraônicas, megalomaníacas, e os publicanos, eles eram geralmente os responsáveis por gerenciar estas construções, que geralmente eram para os romanos. Então, meus queridos, os publicanos, eles eram mal vistos na sociedade judaica, eles eram odiados, Se as pessoas pudessem, elas matariam, apedrejariam os publicanos. Eles eram considerados pecadores, traidores, impuros, e eles eram expulsos das sinagogas. Eles não podiam participar do culto israelita e não eram mais considerados judeus, não eram mais considerados filhos de Abraão.
E aí nós vamos entrar nessa história estudando o nome de Zaqueu, e a gente vai entender, né, que nessa cidade de Jericó havia um tema muito forte, né, um tema ligado à pureza e à impureza. O nome de Zaqueu em hebraico é Zacai, que vem de uma raiz que quer dizer limpo, puro. A raiz zahar quer dizer limpo ou puro. Esse nome é um nome muito comum na Bíblia, muito comum no Antigo Testamento. A gente pode encontrar ali no livro de Esdras, no capítulo 2, versículo 9, quando os filhos de Israel voltaram do exílio babilônico, foi registrado ali por Esdras. Então, se a gente pegar do versículo 1 do capítulo 2, a gente vai ler assim: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá. E no versículo 9 cita o nome de Zacai: os filhos de Zacai, 760. Então veja que esse nome Zacai, que ali no Novo Testamento, né, com a influência do aramaico e a tradução depois para o grego e para a nossa língua portuguesa, trocou a sonoridade de Zacai para Zaqueu, mas é o mesmo nome. Na Peshita, que é o Novo Testamento em hebraico e aramaico, a gente encontra essa passagem no original, tanto em hebraico como em aramaico. O nome de Zaqueu é Zacai, que é um nome muito comum no Antigo Testamento, que significa o puro, o limpo. Mas veja que esse tema da pureza e da impureza é um tema muito forte nessas passagens de Jesus pela cidade de Jericó. No vídeo passado, nós falamos sobre o filho da impureza, nós falamos sobre Bartimeu. E também a gente encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 30 ao 32, uma parábola de Jesus falando sobre o bom samaritano. Então vamos ler aqui essa passagem. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Eu fiz um resumo, deixando-o meio morto. E eu fiz outro resumo: certo sacerdote, vendo, passou de largo. Aí eu resumi novamente: um levita, vendo-o, passou de largo. Então veja, meus queridos, que essa parábola do bom samaritano, Jesus cita aqui um sacerdote e um levita, que deixam de ajudar esse homem, que descia de Jerusalém para Jericó, porque esse homem estava meio morto. Então os sacerdotes, ou melhor, o sacerdote e o levita, eles não tinham certeza se esse homem estava vivo. Para eles, esse homem estava morto, ok? Então, para não se contaminar com aquilo que a lei previa, a lei dizia que se você tocasse num morto, você ficaria impuro até a tarde, depois deveria lavar o seu corpo com água, ok? Então, esse tema da impureza predominava essas passagens de Jesus por Jericó. Então, Jesus está contando uma parábola aqui em Lucas, mostrando isso, mostrando que havia uma preocupação muito grande dos habitantes de Jericó com o tema da pureza e da impureza. E justamente o nome de Zaqueu significa puro, ok? E o nome de Bartimeu, ele significa impuro. E esses dois personagens fazem parte da passagem de Jesus por Jericó, quando ele ia da Galileia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, o tema da impureza é um fator
muito forte, muito interessante de se constatar, né? E existe um outro fator, é que em Jericó, naquela época, possuía no seu entorno uma plantação, né, de uma especiaria muito valiosa, né? Era o bálsamo de Jericó, que era usado para limpeza, para purificação da pele, né? Fazia-se ali pomadas cicatrizantes, perfumes, né? Fragrâncias aromáticas, fazia-se um tipo de creme mesmo, né? Um tipo de cosmético, né, para a pele na época. Então era algo muito procurado, muito caro, né? Comparado ao bálsamo de Gileade, que é o mais conhecido, mas o bálsamo de Jericó era também de igual forma muito especial, né? Muito desejado pelas sociedades, né, pelas pessoas mais abastadas, mais ricas da época. Então se pagava muito caro por esse bálsamo. Então ali na história, no livro de História Natural de Plínio, né, um historiador da época, ali no capítulo 12, no verso 54, há um relato sobre esse bálsamo, né? Há um relato sobre as suas propriedades, que nós colocamos aí nesse artigo que está no nosso site acruzebraica.com.br. E se você quiser também pesquisar sobre Plínio, ler ali na História Natural, nesse capítulo e versículo, você vai encontrar citações ali sobre o opabálsamo, que é o bálsamo de Jericó. Então, esse tema da pureza e da impureza é algo muito forte, né? A gente vê ali Zaqueu, o nome significa puro, e Bartimeu, o nome significa impuro, tá? Só que há uma inversão aí, né? Na história, ela prega essa ironia, né, com as pessoas que leem a história, porque Bartimeu, considerado impuro porque era cego de nascença, estava pagando pelos pecados dos seus pais, ele na verdade faz um clamor, né, que mostra a sua pureza espiritual, enquanto que Zaqueu, apesar do seu nome, né, significar puro, limpo, apesar dos seus pais, né, não serem pecadores, ou melhor, considerados pecadores por aquela sociedade, e terem escolhido um nome tão bonito, né, que significa puro, da raiz hebraica Zahar, né, o nome Zacai. Então é minha pureza, né? O nome quer dizer minha pureza. Então veja, né, o cuidado que o pai de Zaqueu teve ao escolher o seu nome. Mesmo assim, tendo esse nome, né, as obras, né, de Zaqueu, né, as suas atitudes, né, para com seus próprios irmãos, eram obras impuras, né, eram obras pecaminosas, né? Então não adiantava nada ter um nome, né, que significava puro, porque na verdade eram as obras, né, aquilo que saía do coração de Zaqueu que o contaminava, era o que o deixava impuro. Então ele era visto como impuro pela sociedade, ele era visto como um pecador. E aí entra Jesus, né, nessa viagem que ele fazia, né, que ele fez, né, da Galileia para Jerusalém. Entra Jesus nessa história, né? Então Jesus traz essa transformação tanto na vida de Bartimeu como na vida de Zaqueu. Tá? Então nós temos aqui uma imagem agora ilustrando, né? Essa imagem é vista do caminho de Jericó para Jerusalém. O interessante aqui, meus queridos, para complementar a geografia da última aula, os viajantes, eles passavam entre esses montes aqui, ó, nessas ruas aqui, né, nesses vales, né, criados aqui pela água da chuva. Aqui não chove constantemente durante o ano, mas quando chove são chuvas torrenciais, né, que causam erosão
no solo. Então veja aqui, ó, essas erosões acabam criando caminhos que as pessoas usavam para vencer, né, essas montanhas que iam cada vez mais subindo em direção a Jerusalém. E é num caminho desse aqui, com curvas, com cavernas, que se passa a parábola do bom samaritano, onde era muito comum nessas curvas e cavernas, né, ladrões, salteadores se escondiam por aqui. Então é por isso que Jesus utiliza desse caminho, né, para falar de uma realidade que acontecia naquela época, né, mas ele utiliza dessa realidade para criar uma parábola e passar a sua mensagem moral para as pessoas daquela época. Então, esse caminho, né, para Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, ele iria dar aqui nesse entrocamento de vias, né, onde foram criadas hoje em dia, né, várias estradas que se ligam aqui nesse entroncamento. E hoje está tudo asfaltado, tudo muito bem organizado lá na terra de Israel. Então daqui, ó, o fotógrafo tirou uma foto de Jericó em direção a Jerusalém. Então você vê aqui que as montanhas vão subindo até chegar lá em cima, onde tem essas 3 torres aqui, ó. Dá para ver que tem uma torre aqui, outra torre aqui e outra torre aqui. Então Jerusalém está aqui atrás dessa montanha, tá? Bem no alto dessa montanha, mas a parte de trás, daqui não está dando para ver a cidade, mas é logo atrás a essas 3 torres aqui está a cidade de Jerusalém. Então veja que o caminho de Jericó para Jerusalém era um caminho de encontro de vias, tá? Eram vias, é claro, não eram dessa forma aqui, ok? Eram caminhos para se andar a pé, não tinha asfalto na época, tá? Era um caminho que era feito com a ajuda de animais também, mas eram várias vias, né? Vou dizer assim, várias rotas que se encontravam na cidade de Jericó. E por quê? Porque Jericó era uma cidade rica. Jericó tinha o bálsamo de Jericó. Então o comércio em Jericó era muito forte naquela época. E é por isso que estava ali o chefe dos publicanos, que era Zaqueu. Era o chefe dos coletores de impostos. Então certamente ele tinha uma equipe que trabalhava com ele. Eram vários coletores de impostos que estavam subordinados a Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Então a cidade de Jericó era uma cidade que gerava muitos impostos aos romanos. E os publicanos, eles compravam o direito de receber esses impostos. Então esse comércio, essa riqueza da cidade de Jericó é que vai justificar Zaqueu estar morando justamente naquele lugar. Então, meus queridos, passando para a análise deste texto em hebraico, eu gostaria de destacar para vocês algumas palavras, tá? Algumas poucas palavras que são interessantes para a gente aumentar aqui o nosso conhecimento, né? Talvez eu possa mostrar alguma coisa aqui que não é muito bem explorado na maioria dos sermões dos estudos sobre Zaqueu, tá? Então, eu gostaria de ler esse versículo, Lucas 19:5, né? Desce depressa, né? Que é ver Hasher ba Yeshua lamakon hahu ra'u ve amar lo riz darez vered zakai ki rayon min haraui she'erie beveitha. Então, Jesus aqui, ele usa uma palavra, acho que eu vou ter que colocar aqui para apresentar mesmo, para poder destacar essa palavra. Apresentação, aqui, achei. Então, meus queridos, Jesus ele usa aqui uma palavra que é muito interessante no estudo do hebraico, que é a palavra risdarez, tá? Risdarez, que é depressa, tá? Para descer depressa, depressa, desça, né? Risdarez vered, né?
essa palavra, ela está num binyan, que é uma construção do hebraico, tá? Uma construção dos verbos em hebraico, que é uma forma intensiva do verbo. É uma voz reflexiva ou recíproca do verbo, né? Nós temos aqui, o binyan, tá aqui a tabela dos binyanim, que aqui é o binyan hitpael, tá? O hitpael, ele está numa forma que é reflexiva ou recíproca, tá? Depende do contexto, a gente analisar isso. E ele tem a raiz duplicada, né? Então aqui, a segunda letra da raiz, ela tem um dagueche forte que duplica essa letra. Isso quer dizer que este verbo está na sua forma intensiva. A língua hebraica tem a sua forma intensiva, né? Ela passa essa comunicação com mais força, ok? Então, nós vimos isso já quando falamos do clamor de Bartimeu, também estava na forma intensiva do verbo. E essa voz verbal também está na forma reflexiva e recíproca. Quer ver? Zaqueu, ele recebeu um chamado divino, né? Quem era Jesus, né? Jesus, Yeshua, ele é Deus. Então, ele recebe esse chamado divino. E Zaqueu teve que refletir com ele mesmo se ele atenderia ou não, né? Os homens, né? As pessoas, elas recebem um chamado divino. Todos nós recebemos um chamado divino, né? Nós, uma vez, pelo menos na vida, nós recebemos um chamado de Deus para nós o servirmos, para nós o adorarmos, para nós nos separarmos do pecado, né? Das coisas que não agradam a Deus nesse mundo. E nós temos que refletir, né? Conosco mesmo, se nós vamos atender esse chamado ou não. Muitos decidem atender esse chamado divino, né? Muitos decidem servir a Deus, mas muitos decidem não servir. Muitos decidem continuar vivendo uma vida pecaminosa. E por essas pessoas nós temos que ter misericórdia, nós temos que clamar por elas, nós temos que pregar, nós temos que ajudar essas pessoas a atender o chamado divino, tá? E Zaqueu, ele escolheu o correto, né? Ele escolheu correr para os braços de Deus, né? Ele desceu depressa, ele desceu correndo e ele foi ao encontro do chamado divino, né? Ele escolheu obedecer ao que Jesus o havia mandado. E nós temos também nesse verbo, ris, dares, a voz recíproca. O que é a voz recíproca? É a voz que exige uma correspondência entre o transmissor e o receptor de uma mensagem. Eu vou dar para vocês o exemplo, né? Essa frase, eu me correspondia com Maria por cartas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu enviava cartas para Maria e Maria também me enviava cartas pelo correio. Então havia uma correspondência recíproca, ok? Havia uma reciprocidade, tá? Então, a voz recíproca é isso, é você fazer algo e a pessoa fazer algo reciprocamente para você. Nós temos um outro exemplo que é a oração. Orar em hebraico é a palavra hitpalel, tá? Hitpalel. Hitpalel também é uma construção do binyan hitpael, tá? É intensivo e é recíproco, ou seja, a oração em hebraico, ela é entendida como um ato de correspondência entre Deus e o homem, tá? Há uma comunicação por meio das orações e também há um retorno da parte de Deus. Então a oração, ela é uma conversação onde você fala e Deus fala, onde você fala e Deus responde, tá? Há uma correspondência. E aqui nesse caso de Jesus e Zaqueu, há também uma reciprocidade que se dá ao atendimento do pedido de Jesus. Jesus falou, Zaqueu, desce depressa. E a resposta de Jesus, quando Zaqueu desce, é,
hoje pousarei na sua casa, tá? Então veja que há uma correspondência entre Deus e o homem. Jesus fala, desce depressa. Zaqueu desce e depois Jesus vai estar na casa dele. Houve uma resposta, né? Houve uma resposta entre Jesus e Zaqueu. Houve uma correspondência. Jesus mandou, Zaqueu obedeceu e depois Jesus foi parar na casa de Zaqueu. Então veja uma correspondência maravilhosa que é ter Jesus dentro da sua casa. Então, meus queridos, Zaqueu, ele subiu no sicômoro para ver quem é Jesus, né? O sicômoro é a árvore em hebraico, shikma, né? Ela possui uma folhagem larga, né? Essa árvore, ela serviu de esconderijo para Zaqueu, né? Porque ele tinha medo da multidão, né? O texto fala que ele era de pequena estatura, ok? Essa estatura de Zaqueu não era a estatura de um guerreiro, né? De um soldado romano que estava apto a encarar multidões, mas Zaqueu, ele não tinha essa estatura, então ele temia por sua vida, por isso ele sobe em um sicômoro, né? Um tipo de figueira brava, que é uma árvore que é parente da figueira, tá? E ele fica com medo dessa multidão porque ele era mal visto pelaquela sociedade, ele era considerado um traidor. Então ele sobe, né, nessa árvore, porque Zaqueu, ele era considerado e ele era mesmo um pecador, né? Os publicanos praticavam essas extorsões, enriqueciam muito, e Zaqueu, ele fala que ele era rico, né? Então, meus queridos, ele sobe nessa árvore para se proteger, né? Se proteger de quê? Dos seus próprios atos, né? Se proteger dos seus próprios pecados. É uma confissão de Zaqueu da sua incapacidade, porque ele era um pecador. Só que Zaqueu subiu em uma árvore que tematicamente está ligada à misericórdia e ao perdão. Sabe por quê? Porque o fruto, né, do sicômoro, ele é naturalmente perfurado, ok? Ele tem esses furinhos aqui, que estão aqui no fruto, e esse fruto, ele é símbolo da crucificação de Jesus, né, da perfuração das suas mãos e dos seus pés. Então Zaqueu, quando ele subiu no sicômoro, ele chamou a atenção de Jesus, porque ele estava se protegendo num abrigo que falava do abrigo perfeito, do abrigo eterno, que é a crucificação de Jesus, que é a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus, que é do perdão da dívida, né, dos pecados pelo sangue, pela crucificação, pelo sacrifício perfeito e eterno do Messias de Israel. E foi justamente num símbolo dessa crucificação e desse perdão, dessa misericórdia, que Zaqueu foi se esconder, né? Parece até um salmo, né, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. Então Zaqueu estava se abrigando numa árvore cujos frutos simbolizam a misericórdia de Deus. E isso chamou a atenção de Jesus. E Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou estar na sua casa. E ali, meus queridos, quando Jesus está na casa de Zaqueu, em algum momento ele levanta e ele profere as seguintes palavras: Com Zakai ve'amar le Yeshua, ine Adoni, et mahatzit nehasai noten ani la anim, uhol ish asher asakti pi arba'a ashalem. Aqui diz que Zaqueu se levanta, né, como Zakai, ve'amar, e diz le Yeshua, para Jesus, Ine Adoni, Senhor, eis que et mahatzit, né, que a metade, né, nehasai,
noten ani la'anim. Então, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres. O hol ish asher asakti. Então, todo homem que eu tiver defraudado, né, pi arba'a, 4 vezes achalem, né, eu o restituirei. Então, meus queridos, essa palavra aqui, ó, achalem, é uma palavra que tem um significado muito importante, né? Essa palavra restituo, quadriplicado, achalem, arba'a achalem, restituo quadriplicado, é um mandamento que está lá na Torá, lá no livro do Êxodo 22, versículo 1, que diz: se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então, meus queridos, veja que pagará aqui, ó, é a palavra Yeshalem, que é a mesma palavra que Zaqueu utiliza aqui para o restituo, que é Achalem em hebraico. Então veja que a palavra Achalem, pagar, restituir, é uma palavra que vem da raiz, né, Shalom, é uma palavra que significa paz, né? É uma palavra que significa uma aliança de paz, ok? Então veja que essa palavra achalem, restituo, ela é um cumprimento de um mandamento da Torá. Então, meus queridos, todos aqueles que encontram com Jesus, eles têm uma transformação verdadeira no seu caráter, né? É impossível uma pessoa se encontrar com Jesus verdadeiramente no seu coração e continuar sendo o mesmo. As pessoas que encontraram com Jesus de coração aberto, eles receberam uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Eles deixam a prática pecaminosa e voltam a cumprir os mandamentos do Eterno. Eles voltam a cumprir os mandamentos que Deus deu ao seu povo, né? E esses mandamentos constituem uma aliança de paz, conforme está ali nos livros da Torá. E Jesus, ele aprova, né? Ele aprova essa atitude de Zaqueu de voltar a cumprir os mandamentos, né? E se restituir 4 vezes é um mandamento. Está no livro do Êxodo, no capítulo 22, versículo 1, né? Que é por bois, ó, 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas, né? Que ignov ish shor ose Utvaho o Mecharo Hamishah Bakar Yeshalem Tahat Hashor Ve Arba Tson Tahat Hase. Então veja aqui, ó, que a palavra pagará é essa palavra aqui, ó, Yeshalem, tá? Que é a mesma palavra Achalem que Zaqueu utiliza aqui no seu discurso para Jesus. E veja a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Né? Por que, meus queridos, Jesus fala que esse também é filho de Abraão? Porque ele volta a cumprir os mandamentos que Deus deu aos filhos de Abraão. Ok? Então, essa volta a cumprir os mandamentos, não é? Porque você não é salvo por cumprir os mandamentos, tá? Mas os mandamentos são cumpridos por aqueles que são salvos. Ou seja, você recebe a salvação de graça. Zaqueu recebeu de graça. Mas no momento que ele foi salvo, ele mesmo levantou, né, e disse: olha, Jesus, eu vou voltar a cumprir o mandamento. Ele podia falar o quê? Olha, não, eu roubei, o que eu roubei ficou no passado, a partir de agora é vida nova, e daí por diante
eu vou começar tudo de novo. Mas não foi assim que Zaqueu entendeu. Ele entendeu que ele deveria cumprir o que está nos mandamentos do Eterno. Ou seja, se eu roubei, eu tenho que devolver. Tá? Se eu roubei, eu tenho que indenizar. Porque os mandamentos falam disso, de responsabilidade. Ele não estava cumprindo os mandamentos para ser salvo, mas porque ele foi salvo, ele sentiu esse chamado de Jesus e agora ele passa a agir com responsabilidade de indenizar todos aqueles que ele havia defraudado, né? E o texto em hebraico diz: Amar lo Yeshua, Hayom, Hayu, Haim lebait hazeh. Kigamze ben Avraham hu. Então, né, Jesus fala aqui que a salvação, na tradução, é vida, ok? É vida, Haim. Então, Haim labait hazeh. Então, a vida veio a esta casa, porque cumprir os mandamentos do Eterno é vida, né? Quando você anda obedecendo ao Senhor, quando você anda em obediência a Deus, né? E aos seus mandamentos, né, Deus lhe concede vida por intermédio do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então, o texto diz que Zaqueu voltou a cumprir os mandamentos em simcha, né, em alegria, né, e apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Lucas, capítulo 19, versículo 6, né? Quem tem, meus queridos, um encontro com Jesus, ele cumpre os mandamentos de Jesus, mas com alegria, né? Com gozo, com paz. Não é em legalismos, tá, meus queridos? Mas é em amor. Eu não digo cumprir os mandamentos em legalismos, né? Eu digo cumprir os mandamentos em amor, né? Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? João capítulo 14, versículo 21. Né? Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Salmos 119, versículo 35. A aflição e a angústia se apoderaram de mim, contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. Salmos 119, né, versículo 143. Então, esses são textos de pessoas que cumpriam os mandamentos, né, do Eterno, mas em alegria, né? Em prazer, né? Em paz, em gozo, e não cumprir de forma legalista, porque não é a isso que eu me refiro. Eu me refiro a essa alegria da salvação, a essa alegria que Zaqueu recebeu, e essa alegria que nos faz cumprir os mandamentos do Eterno, não para ser salvo, tá? Não para ser salvo, mas porque somos salvos. É bem diferente, tá? Parece que é igual, mas não é, tá? Nós não cumprimos para ser salvos, nós cumprimos porque nós somos salvos, porque uma vez alcançados pela salvação, o que se espera, né, daqueles que servem a Jesus é que andem nos princípios morais que Deus deu para o seu povo, né, que estão bem expressados ali nos 10 mandamentos. Ok? Então, essa palavra de Zaqueu, né, a palavra que Zaqueu usa para restituo é a Shalem, né, que também está no livro do Êxodo, versículo 22:1. A Shalem está no tempo verbal iktol, da construção piel intensivo. Novamente, a Shalem significa estar em uma aliança de paz, estar completo. Então, quando Zaqueu fala, eu restituo 4 vezes aquilo que eu roubei de alguém, que eu defraudei, ele está utilizando uma palavra, a Shalem, que tem a ver com uma aliança de paz. E essa palavra não significa só paz, né? A raiz Shalom significa paz e significa completude, estar completo, não é? Isso vai nos levar
para o livro do Gênesis, capítulo 33, versículo 18, quando Jacó, ele chegou a Salem, depois do encontro que ele teve com o seu irmão Esaú, ele ficou com medo de Esaú, pensou que Esaú ia querer se vingar, ia querer matar ele e a sua família, Então o texto diz que Jacó chegou salvo a Salém, cidade de Siquém. Só que essa palavra que está escrito ali, vamos ler aqui em hebraico, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem Asher Be'eretz Kenaan Bevo O Mipadam Aram Vaichan Et Pene Hair. Então, meus queridos, essa palavra aqui, Shalem, que é a mesma raiz da palavra Ashalem, que Zaqueu utiliza, ela significa também paz, salvo, e completo. Então, em outra tradução, poderíamos ler, e Jacó chegou completo, e mais outra tradução poderia ser e Jacó chegou em paz, Então, quando Zaqueu ele diz restituo, que ele fala a Shalem, ele está dizendo que ele estava fazendo uma aliança de paz. Ele estava dizendo também que ele estava se sentindo completo, Ele estava voltando a cumprir os mandamentos, devolvendo o que ele havia roubado, e isso fazia com que ele se sentisse em paz e ele se sentisse completo, porque agora sim ele poderia levar uma vida honesta, uma vida moral, E Jesus, ele deixa bem claro, tem aqui uma palavra de Jesus que é muito interessante, que é essa aqui, Hoje veio a salvação a esta casa, Amar lo Yeshua, Hayom Ha'u, Chaim Labait Hazeh, Kigam Zeben Avraham Hu, porque esse também é um filho de Abraão. Então, meus queridos, esse foi o encontro de Zaqueu e Jesus, porque o Filho do Homem ele veio, para salvar, para resgatar aquilo que se havia perdido, ok? Jesus veio para resgatar o que se havia perdido. Zaqueu, o puro, que se tornou impuro pelas suas próprias obras, ele se perdeu, mas Yeshua HaMashiach, o nosso Messias Jesus, ele resgatou aquela alma pecadora e o purificou e o transformou novamente em um filho de Abraão. Ok, meus queridos? Então essa foi nosso estudo, Esse foi o nosso estudo sobre Zaqueu na cidade de Jericó, quando ele foi salvo ao se encontrar com Jesus, quando ele se arrependeu das suas más obras e passou a andar em novidade de vida. Fiquem na paz do Senhor, até o nosso próximo vídeo.